fenômeno acontecendo com a nossa juventude, nossa, até me sinto velho de falar isso, que é essa coisa que chamam de decadência moral, ou a deturpação da geração, ou... e, pelo menos do que eu acho, isso é falta de heróis, falta de exemplos, falta de role models, falta daqueles ídolos que você olha pra cima e eles te ensinam como você deve ser, ou pelo menos te passam ideais disso. Isso é a função de um modelo e a função também do romantismo de maneira geral. Essa é a ideia, é você criar um modelo, um herói, alguma ideia, seja lá o que for, para qual você olha e se inspira e tira daquilo uma motivação de aquilo que você deveria ser. E não só você pode pensar isso numa questão Brasil, mas pode ser mundo, mas vamos falar Brasil. Faltam esses heróis, faltam esses modelos. Quer dizer, vamos olhar para os nossos esportistas. Eles servem para isso, em parte, para várias coisas. Não que eles existam para isso, mas eles cumprem essa função. Você olhar para os atletas do país ou para os grandes esportistas e procurar neles exemplos. Mesmo que eles não queiram isso, eles acabam sendo modelos de eis o que você poderia ser como um ser humano. Você olha para eles e encontra o quê? E vamos olhar então, sei lá, para a música. Histórias. Essas são as funções essa é uma função cumprida pelas histórias que a gente conta para as nossas criancinhas. A gente conta essas historinhas ainda? As pessoas leem? Faltam esses exemplos, faltam esses ideais que você olha e se inspira e eles te levam para frente, eles puxam algo de você, eles te obrigam a ser algo maior, quase que por vergonha. Quem entende o que é isso, entende o que é isso. É você olhar pra alguém e falar, cara, que vergonha de existir porque tem essa coisa, tem essa pessoa que é tão boa nisso, ou você quase se sente obrigado a ser melhor como uma pessoa, ou ser mais inteligente, ou ser mais forte, ou mais habilidoso. Faltam esses modelos, faltam esses heróis. Causas é difícil de causas, por que eles não existem. Eu não sei muito se a cultura brasileira teve o costume de ter isso. Porque a gente tem uma coisa aqui de idolatria de político que é bizarra. É bizarro, a gente fica olhando pra político. Esses são os ideais. Claro, em origem, o seu ideal, o que acaba sendo o seu ideal, o que acaba sendo o exemplo que você aprende como você deve ser, acaba sendo seus pais de um jeito ou de outro. Só que se eles não tiveram esses exemplos lá atrás, você só tá reforçando uma coisa meio blé. Certo? Se você só tá aprendendo com essas gerações passadas, mas as gerações passadas também não são exemplos muito bons, é meio difícil. E a gente tem uma cultura de idolatria de político e ainda uma cultura um pouco eu não quero usar o termo de viúva de ditadura, mas é o que veio na minha cabeça. Mas é uma coisa um pouco militarista, de ideal da obediência, da força, da integração da ordem, aquela coisa assim, que parece que isso não é um ideal. Isso não é. Faltam esses heróis. Faltam esses exemplos que você olha pra eles e fala... Isso é o que um ser humano deveria almejar. É isso que um ser humano deveria ser. Os virtuosos, os melhores. E nesses últimos 13 anos de PT, de governo, mas imagina já de antes, tem essa cultura de não, esses exemplos são opressores, a gente faz os anti-heróis. Isso foi uma coisa que foi montada com... E eu também não quero usar o termo marxismo cultural porque é um termo meio paranoico. Assim como é neoliberalismo, eu tenho eles mais ou menos iguais na minha cabeça, mas essa mentalidade de esquerda procura muito menos o herói e mais o anti-herói. Porque o herói é individualista, o herói é a pessoa forte, a pessoa que ela se vira, é a pessoa que ela criou as condições dela, que ela que triunfou, que ela que enfrentou dificuldades e passou sobre elas. Isso não é o que o socialista quer. Não, ele quer retratar o ser humano como fraco, como podre, como ruim. E por isso que você precisa do Estado. Então a gente teve muito tempo desses anti-heróis, desses heróis bestas. Que país é esse que a gente olha pro Caetano Veloso? Que a gente olha pra funkeiro, que são os exemplos de um jeito ou de outro, e esses são os exemplos que a esquerda glorifica. Então, olha, a galera é a galera que mostra que a humanidade é fraca. É isso que é o problema. A gente tem demais disso e falta um exemplo forte. Falta um exemplo que a gente olha e... Quer ver uma coisa pastelão pra caramba? Filme de Velho Oeste. Filme de Velho Oeste dava um exemplo. Não tô dizendo que a gente tem que voltar a ter filmes de Velho Oeste, ou que nós deveríamos ser como os caras dos filmes de Velho Oeste. Tô usando ele como um exemplo. Se você via isso na cultura lá atrás, né? O cara fortão, o cara durão, não, tá tudo certo. Não, você enfrenta os caras mesmo. Você vai pra treta lá, isso é honrado. Você responde pela sua palavra. Isso é um ideal. Quer ver outro exemplo besta, mas
É verdade? Filmes do Rock é um exemplo de herói. É o que tá faltando. Eu fiz essa afirmação. A sociedade está com uma falta de filmes do Rock. Duro de Matar. De filme do Sylvester. Qualquer desses filmes de machão mesmo. Que não, agora é opressor. Mas não, tô dizendo filme só de machão. Mas exemplos desses. Mulan também era um filme desses. As histórias da Disney são essas histórias. Tem muito, cara, você vê, tem muito anime que cumpre essa função. Quer ver um puta exemplo? Samurai X. Cumpre uma função de mostrar pras pessoas. Isto é um ser humano ideal. É o personagem lá do Samurai X, que é o Kenshin. Ele é paciente, ele é calmo, ele ouve as pessoas, ele espera as coisas, ele lê as pessoas e responde em relação a isso. Ele é considerado, ele perdoa. Você vê esse herói e fala, esse é o ideal de humano. É assim que uma pessoa honrada deveria ser. Esse é o herói dessa história e eu deveria olhar pra ele e puxar essas habilidades. Mesmo no filme do Rock, o cara, que eu tava voltando, o filme do Rock Balboa. Não, porque é o cara que enfrenta uma dificuldade, ele vai lá e luta. Mas não é a luta, ele não tá recompensando a luta porrada. Tá falando, não, lute contra os seus inimigos, mas boxe é uma competição. Não tô falando pra você ir lá e matar, mas vai pra competição, enfrente isso. Você vai ter dificuldades, você vai ter adversidades, mas a mente humana, a vontade humana pode triunfar e outras pessoas podem te ajudar a isso. E o que te leva lá é trabalho duro, é treino. Você treina, sofre, você vai ter momentos de sofrimento, de dúvida, mas se você conquistar isso, você vai vencer a luta. Isso é um exemplo para as pessoas. Cadê isso hoje? Cadê isso hoje? E mesmo, cara, aqueles documentários de ciência lá atrás, isso me faz, eu até me sinto assim, tipo, conservador, velho, reacionário, falando porque na minha época era tudo, mas eu me sinto assim, mas é verdade. Lembra aqueles documentários de ciência lá atrás? Meu, quem já assistiu Cosmos? Que eu olhava e falava, nossa, quanta coisa complexa. Eu queria ser inteligente assim, eu queria compreender tudo isso. A gente falta, vamos falar a verdade, a gente tem falta desses exemplos, desses heróis, desses estímulos que fazem você ter tesão de viver. Tem aquela coisa que fala, nossa, eu quero sair e fazer isso, eu quero construir, eu quero vencer. Isso também existe na literatura de ficção, literatura de fantasia, seja lá qual for. Tem um motivo porque eu tenho Eragon aqui. Em parte é porque os livros são coloridos e daí ajuda a dar uma cor no ambiente. Porque se tudo fosse branco aqui, ia ser muito podre. Mas também é uma história muito boa que passa ideais muito bons. Você olha e fala, o Eragon é um herói. Espelhe-se nele. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem heróis. Aprenda com os erros e acertos desses heróis. Não, o Boromir fez umas cagadas aqui, buscou poder e se ferrou. O Frodo e o Sam são um exemplo de amizade, talvez uma relação homoafetiva, mas enfim. O Legolas é um exemplo, o Gimli, um exemplo de amizade. Olha só, pessoas diferentes podem ser amigas. Isso está mostrando. Meu, no fundo, Harry Potter é um livro sobre o poder da amizade. Por que você deveria ter amigos? Porque eles são importantes, como eles te ajudam. Isso tem uma função. E eu acho que a gente tem falta disso. A gente tem falta desses ambientes, desses heróis, dessas coisas que moldam um caráter mais forte, que moldam uma pessoa mais confiante. Caráter mais forte parece coisa de velho reclamão, que moldam mais um indivíduo que tem orgulho dele mesmo. Isso é bem range, isso é bem um indivíduo que tem orgulho dele mesmo. Daquela frase lá do Nietzsche lá atrás, que ela odeia o Nietzsche, mas ela cita essa frase, que a alma nobre tem uma reverência por ela mesma. Um indivíduo que é forte, que é habilidoso, que busca, que luta e que não tem vergonha de dizer que ele é bom e que ele vai ser melhor, que não tem vergonha de competir, que não tem vergonha de lucrar, que não tem vergonha de criar alguma coisa. Isso são os livros dela, que estão aqui, o Atlas Shrugged e o Fountainhead. O Fountainhead é o Howard Roark, o cara que fala, eu quero criar, eu quero construir as coisas e eu quero ter orgulho que eu construí aquilo porque é o que eu quis fazer e eu me sinto bem com isso. É um exemplo. Falta isso. É muito funk e pouco filme de rock. Pronto, tá aí a citação besta pra vocês pegarem fora de contexto. Por esse vídeo é isso. Ventilei o meu lado conservador saudosista. Tchau, tchau.